Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do RB Notícias, ao vivo na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Se você perdeu o primeiro bloco do programa, eu estou aqui a conversar, a entrevistar o Pedro Valério, presidente regional do PSL. Tá? Pedro, você lembra da pergunta feita na virada do bloco? Você perguntou como é que está o PSL nesse novo cenário, né? Isso. Vamos tentar fazer aqui um breve resumo. Lembrando que esse bloco tem o apoio do Ara Super, do Ara Mix e também da Clínica e do Laboratório do Dr. Lúcio Brasil. Prossiga. O Brasil, meu grande amigo, que não quer ser candidato, você seria um excelente candidato a deputado federal, estadual. Ele preferiu investir na outra clínica. É verdade. Mas vamos lá, Muniz, o meu sonho como dirigente partidário, a exemplo do que aconteceu em 2000 e 2020, era lançar um candidato a governador. Porque à medida que o partido vai disputando, ele vai criando raiz, ele vai se mostrando, vai ocupando um espaço. Ainda que não ganhe, mas ele lança um candidato, o candidato marca a posição e dali daquele pleito surge, as urnas forjam uma nova liderança, a exemplo do que aconteceu em Epitaçolândia com o Everton Soares e em Cruzeiro do Sul com Adonis. Você não consegue conversar sobre a política de Epitaçolândia hoje sem pensar no Everton Soares. Assim como você não consegue conversar sobre a política do Cruzeiro do Sul sem colocar o Adonis no contexto. Foram lideranças que forjadas nas urnas pelo trabalho do PSL. Tá? Então, o meu sonho era lançar um candidato a governador. Mas o diretório estadual do PSL tem uma arrecadação própria de apenas R$ 1.300. Tá? Eu não tenho, evidentemente, como bancar uma candidatura de governador. Eu teria que ter o apoio da direção nacional do partido. E eles não têm interesse em potenciar a candidatura de governador no Acre. Eles têm interesse em fazer um deputado federal, ou 2, ou 3. Eles querem deputados federais. E é legítima essa postura da nacional, porque o PSL elegeu 53 deputados federais, teve mais 2 em seguida, foi para 55, em seguida perdeu o Frota, ficou com 54. É porque o nome dos partidos vale... É medido pelo número de deputados. A vida de um partido é medida pela quantidade de deputados que ele tem lá. Tudo está em torno da quantidade de deputados federais. E aí existe um cenário real de que com a saída do presidente Bolsonaro agora, ele vai arrastar com ele cerca de 20 deputados federais para fora do partido. O que é que a Nacional quer? Repor esses números. Isso é natural, é legítimo. O partido não quer sair... Ou então atraí-lo de volta, que não é tão... tentamos bastante. Tentamos bastante, mas por questões que não vem o caso de debater aqui, ele acabou não vindo, deve ir mesmo para o Patriota. Sem entrar em detalhes, o problema maior seria o pequeno problema entre ele e o Luciano Bivar? Ele, na realidade, não tem problema com o nosso presidente é um gentleman, um homem generoso, tal. O problema reside mais na questão do filho dele, do Eduardo. É muito complicado aquela conciliação ali. Ele brigou muito dentro do PSL, criou muita aresta, então o retorno dele... do presidente se torna mais difícil por conta do que das sementes que o filho dele plantou no partido e que, de certa forma, inviabilizaram a volta dele. Mas, então, vindo para cá, a Nacional quer repor os números. Ela quer eleger deputados federais. E o Acre não tem nenhum deputado federal. Então, a missão que eles me deram, você tem que fazer uma chapa de federal. Mas aqui no Acre, você, por exemplo, você procura uma liderança para ser candidato, ele tem sempre uma ligação com o governo. Através de um parente, através de alguma coisa, ele está sempre ligado ao governo. As pessoas aqui, por conta da famigerada economia do contra-cheque, estão muito presas ao governo ainda, porque o governo é o maior comprador, é o maior pagador, é o maior empregador, o que não deveria ser. Tá? O governo tinha que ser o menor empregador, tá? Mas não é o maior empregador do Acre, é o governo. Então, sempre que eu chegava na liderança, ele dizia, rapaz, olha, eu posso ser candidato ao PSL, pelo PSL, eu gosto muito do partido, gosto muito da ideologia, o campo, centro-direita, maravilha, mas eu não posso ser contra o projeto de reeleição do governador Gladys Cameli. Então, eu estava sempre encontrando esse obstáculo. Como é que você resolve isso? Eu vou convidar o governador para vir para o partido. Pedi o sinal da Nacional, sinal verde, eles me deram, e eu procurei o governador para convidá-lo para se filiar no PSL. Porque no PSL ele teria paz, tranquilidade, porque é um partido pacificado, de pessoas conscientes, ideologicamente definidas. E eu falei para o governador, venha ser candidato à reeleição pelo PSL. E tu pensa igualmente a ele. Sim, nós pensamos igual a ele. Né? O PSL, inclusive, confere para ele um selo de autenticidade de um candidato de direita.
Muito mais direita do que o próprio Sim, CP. com certeza. Então eu convidei ele ponderou, ficou tentado e tal. Ele disse, olha, vamos conversar a respeito, mas eu não vou da Nacional. Aí veio a grande surpresa da positiva que eu tive com ele. Eu só vou à Nacional conversar sobre esse assunto, Pedro Valério, se você me levar. Eu não vou sozinho, porque eu não quero que ninguém fique pensando aqui no ato que eu estou tentando tomar o teu partido. Eu falei, tá bom, governador, o problema só é esse. Acionei o Márcio Bittar, que está mais próximo, né? Pedi para ele fazer a agenda para nós lá, eu também conheço Brasília pouco, e o Márcio intermediou os contatos, eu passei os contatos do presidente do PSL Nacional, e o Márcio Bittar intermediou o encontro lá, e nós fizemos o encontro lá, em Brasília, né? Quando nós chegamos lá, o governador levou junto com ele o secretário Alcio Bisteni, levou o Eduardo Veloso, né? E fomos para aquela conversa, né? O Eduardo Veloso é uma pessoa que tem uma ligação muito forte com o senador Márcio Bittar, porque é o primeiro suplente dele. Então, seriam duas aquisições fantásticas. Quando nós chegamos lá, fomos recebidos pelo primeiro vice-presidente nacional do partido, doutor Antônio de Rueda, porque o nosso presidente Luciano Bivar está se abstendo desse tipo de atividade em função do risco da pandemia, já que ele tomou as 2 doses da vacina e não provocou os reagentes que ele precisa para estar imunizado. Então, ele passou essa bola do doutor Rueda, que é mais novo e já pegou o Covid também, então tem mais facilidade de correr o país. Fizemos a reunião lá com o doutor Rueda e lá nesse encontro ficou, então, pactuado que o governador iria nos ajudar na construção de uma chapa de federal, iria apoiar a chapa de federal e nos daria a indicação do vice-prefeito, do vice-governador, perdão. Foi o que ficou pactuado com a direção nacional do partido, que o PSL terá o direito de indicar o candidato a vice-governador. Tá? Com essa... Rapidinho, e se não for o doutor Alisson, vai ser quem? Vai ser alguém do PSL. Sabe aquela música, se não for eu, vai ser quem? Vai ser alguém do PSL. É o que está no script. Está certo, já. É o que está no script. Agora, Muniz, a gente tem que entender uma coisa. O governador, na eleição passada, ele aceitou um vice indicado pelos partidos coligados, porque ele tinha condição de concorrer no cargo. Não é? Então, ele poderia ficar no cargo e concorrer para a reeleição. Na próxima eleição, ele não terá essa opção. Ele terá que se afastar. Se ele quiser concorrer a alguma coisa, ele tem que se afastar, já que ele não pode ser candidato a governador mais. Então, se ele vencer as eleições, é o que tudo indica, né? Acho que é o que o Acre quer, a reeleição dele, né? A gente tem consciência disso, pelo que a gente escuta das pessoas. Se ficar até o final do mandato, não será candidato. Se ele ficar até o final do mandato, não será candidato. Se for candidato, vai ter que se afastar. Vai ter que se afastar. Então, eu acho que os partidos aliados do governador... Se afastar não, renunciar. Né? Renunciar o cargo para disputar um cargo no Legislativo, ou de deputado estadual, ou de deputado federal, ou de senador, ou de presidente da República, né, que são os cenários que se abrem. Tá? Então, se o governador quiser disputar algum outro cargo, quiser disputar as eleições de 2026, ele vai ter que se afastar. Então, eu acho que todos os partidos aliados nesse momento têm que ter consciência de deixar o governador indicar o vice. Porque ele vai ter que se afastar, ele tem que ter um vice com quem ele tem uma relação muito próxima, muito íntima, entendeu? Então, é legítimo que ele pleiteie, chame para ele a responsabilidade de indicar o vice, porque é um desconforto muito grande ele indicar um vice com quem ele não tem uma boa relação e se chega a eleição de 2026 com o cenário atual, né, de rompimento com o vice. Tá? E eu quero dizer aqui, inclusive publicamente, que lá na reunião o doutor Rueda disse que o vice-governador Wellington Rocha tinha ido lá para pedir a minha cabeça, para assumir o comando do partido, e eles tinham descartado essa possibilidade. O que mostra de forma clara que eu não estou provocando um conflito com o vice-governador. Pelo contrário, ele é um líder, um político bem-sucedido. Se ele quiser ser candidato a deputado estadual, deputado federal pelo PSL, com certeza ele será acolhido, porque é uma liderança. Tá? Só que ele precisa entender que o partido agora caminha com o Gladson. Então, se ele não se enquadrar nesse perfil de acompanhar o partido no apoio a Gladson, fica difícil a permanência dele no partido. Mas eu, pessoalmente, não tenho nada contra ele. É uma questão de fechamento de acordo com a nacional, com o aval, um acordo proposto pela estadual, avalizado pela nacional. Essa é a direção do partido. Caminhar com o Gladson na reeleição. Qualquer filiado que não estiver de acordo com isso, vai ficar num desconforto muito grande dentro do partido. Né? O vídeo do senador Márcio Bittar está pronto, mas antes eu queria a tua avaliação rapidinha sobre os novos filiados. Olha,
É uma honra muito grande. Não, nós filiamos 22 Rodrigo pessoas. Pires, que foi presidente, sim, está de volta. Nós filiamos 22 pessoas. Eu quero fazer um destaque aqui para, digamos assim, para as de maior expressão, e peço desculpa aos outros que eu eventualmente esqueça, né? Nós tivemos a aquisição do Eduardo Veloso, suplente senador, médico oftalmologista, uma pessoa de um ótimo conceito, empresário bem-sucedido, de uma família tradicional da política, o pai dele foi vereador de Rio Branco. Também, que já esteve no PL também. No PL, exatamente, agora ele está no nosso PSL. Tivemos a aquisição também do Rodrigo Pires, que já foi presidente do PSL, é filho de uma família tradicional do Acre, que são os Pires, né, o pessoal da Utilar. Todo mundo conhece a família dele, como o pessoal da Utilar, inclusive as fazendas, a fazenda da Utilar, é um pessoal que veio para o Acre por opção, investiu bastante no Acre. Há quase 50 anos, né? Sim, geram bastante empregos. Então, o Rodrigo é um liberal convicto, é uma ótima aquisição. Nós tivemos também a aquisição da Lana Vaz, que é arquiteta, filha do Raimundo Vaz, que foi vereadora de uma família tradicional da política, filha da Lília também, né? A Lana Vaz é uma mulher jovem, qualificada, com certeza será uma grande aquisição e vai despontar como uma candidata muito forte na nossa chapa de federal. Tá? Tivemos também a adesão do Railson, do capitão Railson, tá? Que mexe com essa parte de malharia e também com essas lojas de armamento militar, né? De equipamento militar, que é uma grande liderança. O Rui Birico, né? Não se fala em política, não, que ser o Rui Birico. Está aqui presente. Tá? E o doutor Luan Smith, lá de Manso Lima, também se filiou ao partido, e muitos outros. Então, o partido cresceu muito nessa filiação, e a situação do Alisson, para que as pessoas compreendam, o que ele disse foi o seguinte: olha, mal anunciaram minha filiação no PSL, eu comecei a ser bombardeado. Tá? Eu estou indo para a coordenação política do governo agora. Eu não posso chegar lá carregando esse fardo. Então, eu não vou me filiar agora, eu vou para a articulação política, vou tentar resolver os problemas políticos do governo, na articulação política, e depois de tudo equacionado, tudo apacentado, aí eu vou poder fazer minha filiação num clima de mais tranquilidade. Você que ele virá? Eu tenho certeza que ele virá. Agora, no momento, estava dando muita conturbação, né? Ele estava sendo atacado gratuitamente, porque eu fico impressionado, eu queria até fazer esse registro, tá? Ele disse, olha, a gente vê que ele estava sendo pressionado dentro do próprio partido, tá? Eu não gosto de dar opinião sobre a casa... menos, né? Eu não gosto de dar opinião sobre a casa dos outros. Não é bom isso. Mas eu faço, assim, digamos, um apelo aos partidos para entender que não dá para você ter num único partido o candidato a governador, o candidato a senador e o candidato a vice-governador. Ele tem que abrir para os outros partidos para eles terem protagonismo também. Se eu conheço bem o Alisson, ele vai por causa de um pedido do governador, porque há uma ligação muito forte entre ele e o PP. É coisa de criança ainda. Sim, com certeza. Com certeza. A gente entende perfeitamente. Claro, né? Mas como eu estou dizendo, como é que você vai justificar para os outros partidos aliados que o governador é candidato por um partido, o vice também, a senadora também, é muito complicado. A chapa 100%... Aí você tem que dar espaço para os outros. Você tem que dar espaço para as outras legendas e é preciso que haja compreensão. Sim, claro, espírito de renúncia para, ao invés de complicar a caminhada do governador, facilitá-la. Legal. Giovanni, por gentileza, meu amigo, coloca no ar aí, então, o vídeo do senador Márcio Bittar, onde ele expressa o seu descontentamento com aquela operação lá na fazenda do Dr. Jorge Moura. Mais uma vez, a gente fica surpreendido, estarrecido, indignado, triste de ver como a área rural, o pouco que a gente pode fazer, ainda é visto, em princípio, como se fosse bandido. Eu não sou contra que os órgãos federais, os órgãos estaduais, cumpram com a sua missão, até porque são todos funcionários públicos concursados que têm que cumprir uma lei, a lei da qual eu discordo, que eu fui contra no Congresso Nacional, que eu quero mudar essa lei. Portanto, não se trata de querer que as autoridades não fiscalizem, mas andar em propriedade rural, em frigorífico, em fazenda, como agora lá do Moura, que está produzindo soja, gerando emprego, gerando renda, já com polícia, com exército, com armamento, dizer, como se fosse bandido. Bandido está nas facções criminosas, sabe? Pessoas que estão aliciando menores, que estão promovendo crime. Não, o cara que está trabalhando, que está produzindo, que está gerando riqueza, apesar de todo o problema que o Brasil enfrenta. É uma área que nunca parou.
Quer dizer, a área rural, a produção, a alimentação, transporte, armazenagem, distribuição, nunca parou. Se tivesse parado, nós estávamos morrendo de fome. Então essa turma não pode ser tratada assim. Esse vídeo da ação, inclusive de órgãos federais, estaduais, vai chegar aos olhos do presidente Bolsonaro. Tenho certeza absoluta que ele não concorda com isso. Essas leis precisam mudar, é o que eu tenho dizendo há mais de 30 anos. Um abraço, fiquem com Deus. Valério, ontem eu vi a opinião, aliás, a versão do pessoal do IDAF, dos técnicos do IDAF. Sabe aquela história que explica, mas não justifica? Foi a impressão que eu tive. Que a operação foi idealizada em Brasília. Será o seguinte... A culpa é sempre de Brasília, né? Eu não nasci ontem, né? Eu não nasci ontem. Não sou tão velho, mas não nasci ontem. Se fosse na fazenda de uma pessoa comum, não haveria aquela operação. Se fosse, era bem discreta. Era porque era na fazenda do Jorge Moura. Hoje, talvez se não for o maior, ele está entre os 4 maiores criadores, maiores investidores do agronegócio aqui. Ou não? Muniz, eu sugiro aos agentes públicos que antes da lei, eles adotem uma coisa chamada bom senso. O bom senso cabe em todo lugar. Eu estava numa reunião com o deputado Alan Henrique e ele dizendo que esteve na Bonal e mais de 15 produtores lá foram multados pelo IMAC. A menor multa, R$20 mil. A menor. Imagine uma multa de R$20 mil numa colônia que vale 15, vale 20, vale 30. O cara vende tudo que tem, os filhos, a mulher, e não dá para pagar a multa. Isso chama-se cancelar um CPF. Não é matando, mas é quase matando. Entendeu? Porque ele não vai pagar essa multa. As procuradorias do Estado ou da União vão acioná-lo na justiça para que ele pague. Vai correr um processo de execução fiscal contra essa pessoa. E ele nunca vai pagar. E ele nunca mais vai poder ter nada no nome dele. O CPF dele vai estar totalmente inativo dali para frente. Você está liquidando com a pessoa, literalmente. E ele vai receber a conta? O Estado vai receber a conta da multa? Nunca. Nunca. É que as pessoas falam da reforma da Previdência. Se o Bolsonaro arrecadar os 500 bilhões da dívida do INSS, não precisa fazer reforma. Vai receber da Varg. Vai receber da VASP. Sabe? Nunca. Isso chama-se crédito podre. Tá? Eu, inclusive, sugiro à bancada federal, algum deputado federal, algum senador, que entre com um projeto de lei anistiando essas dívidas que tem mais de 20 anos que o governo federal não consegue receber, porque isso é só mais processo na justiça, congestionando já a inoperante justiça. Gerando mais gastos. Gerando mais gastos e congestionando a justiça que já é inoperante, com processos que não dão em nada, literalmente não dão em nada. Não dão em nada, porque não tem como se receber uma conta de quem não tem como pagar. Então, isso é uma perversidade que se faz. Multas e mais multas e mais multas. Nós assistimos a uma época dessa, acho que eu até falei isso no teu programa, a polícia destruindo uma carvoeira de um colono, coitado, que só tinha um dente na boca. Eu acho que estava com 2 anos que não cortava o cabelo. Que era outra fonte de sobrevivência. Você conseguia contar todas as costelas dele. Ele botou um roçadinho do lado da casa e fez uma carvoeira manual lá, para aproveitar as árvores já abatidas no roçado para fazer um carvãozinho. A polícia foi lá, pegou o machado do coitado, sabe? Você precisava ver a expressão de alegria na cara do policial, no rosto do policial, quebrando aquela carvoeira, tá? Se eu estivesse naquele momento como policial, eu dizia, meu amigo, você quer quebrar a carvoeira dele? Quebre, eu não vou quebrar não, sabe? Como é que você tira a opção de sobrevivência de uma pessoa, entendeu? E ainda tem gente que defende esse modelo aqui. Rapidinho, Valério, à vontade. Para a gente voltar à nossa conversa normal, mas é importante a tua opinião. Você tem acompanhado o que está acontecendo lá na reserva Chico Mendes, né? Sim, eu sempre ando lá, tenho parentes lá dentro. Isso? Eu quero uma convidar proposta você... do Márcio, em conjunto com a deputada Márcio Bittar e a deputada Mara Rocha, para flexibilizar aquilo ali, atendendo inclusive a interesses de quem mora lá. Sim. Não é interesse meu, seu, é de quem mora lá na reserva. Mas parece que tem gente contrário a isso, né? Rapaz, o Código Florestal precisa ser reformado, flexibilizado,
E essas reservas extrativistas e de conservação do Acre, todas têm que ser revisadas. Tá? Todas. Eu convido você, Antônio Muniz, agora na época do verão, eu tenho uns parentes na reserva Chico Mendes, a ir comigo visitar eles, para você ver o estado de precariedade que aquelas pessoas vivem lá. Sabe? É miséria absoluta. Morar na selva brasileira é sinônimo de miséria absoluta. É sinônimo de expectativa de vida de no máximo 70 anos. Entendeu? É vida de miserável. Sabe? Aquelas pessoas estão ali porque não tem outra opção. Qual o crime de criar 5, 10, 15 cabeças de gado para consumir o leite sem precisar comprar na cidade? Qual o crime aí? Não há crime nisso, Muniz. É o que eu estou falando. Você tem que, em primeiro lugar, priorizar a vida das pessoas. Se você quer ajudar a Amazônia, comece ajudando a melhorar a vida de quem mora nela. Entendeu? Porque os animais, eles se viram sozinhos. Mas o ser humano, Aristóteles já dizia lá atrás, é um ser racional e político, mas depende do contato social para sobreviver. Sim. Um homem depende do outro permanentemente, senão ele apaga. Entendeu? Então, é preciso pensar nas pessoas que moram aqui. Sim, vamos lá. Tudo isso tem que ser revisto. Claro. Eu queria te pedir permissão para falar um pouquinho do nosso partido. Mas só para encerrar essa parte aí, vamos lá do ponto de vista prático. Na sua opinião, qual a chance dessa proposta ser aprovada e colocada e posta em prática? Olha, é muito difícil, porque eu acabei de dar um exemplo para você anterior. Sim. Nós temos aqui parlamentares que foram eleitos com a bandeira do agronegócio e que estão mudos. Entraram mudos, estão calados até agora na Câmara dos Deputados. Vamos então Tá? Nós temos 3 senadores, temos um que compra essa briga, os outros 2 estão calados. Tá? Aliás, para a questão de justiça, o senador Sérgio Petacão também se posicionou Nesse caso específico foi. do Jorge Moura, e também sim. naquele caso lá da invasão lá, que entraram lá e intimidaram as pessoas lá do fazenda da família Leite. Sim, mas ali foram os bandidos que... Foram bandidos. Eu estou me referindo aos parlamentares que não têm atuação no Congresso para levantar essa bandeira de que o Código Florestal precisa ser flexibilizado. Entendeu? De que as leis ambientais precisam ser flexibilizadas para que as pessoas possam produzir. Muniz, você não pode obstruir o caminho de quem quer produzir. Claro. De quem quer gerar empregos, é um absurdo. de quem quer empreender. Tá? Não se faz o liberalismo está diretamente indexado ao progresso. Claro. Se há liberdade, as pessoas crescem. Sim, você tem que estimular as pessoas a produzir e não oprimi-las. Claro. Vamos lá então, PSL. Eu queria dizer aos nossos irmãos acrianos que o PSL vive um momento muito bom. Tá? E eu não vou reivindicar jamais esse mérito para mim. Seria o melhor momento? Não, eu acredito que sim. Acredito que sim. E eu não vou reivindicar para mim os louros dessa conquista. Porque eu sou apenas um maestro regendo uma orquestra hoje muito grande. Nós estamos em 19 municípios, vamos lá já chegar nos 22. Tá? Quais os 3 que faltam? Ainda falta Porto Walter, Bujari e Santa Rosa. Pertinho o Bujari? Mas é por conta de alguma conjuntura, tinha uma pessoa que ia montar o partido para nós lá e foi, acabou dando em nada. Mas já tem um outro grupo tentando, até o final de julho... Então Bujari e Santa Rosa aí? E Porto Walter. No restante dos municípios nós temos diretórios constituídos, graças a Deus. Então você ainda não tem nos 2 mais de difícil acesso e o que praticamente dentro da cidade. Porque a gente tinha uma pessoa que ia fazer isso, né? Mas será feito imediatamente. Então, veja bem, o partido cresceu muito e o partido tem um patrimônio no Acre que nenhum outro partido tem, que é militância ideológica. Nós temos pessoas que fazem política por amor, porque gostam, e não por interesse pessoal. Tá? O pessoal do PSL faz política por ideal. E quando algum político, algum medalhão da política do Acre, se avora no direito de chegar lá em Brasília tentando tomar o partido de assalto, está ferindo de morte a democracia, está desrespeitando, afrontando essa militância, que tem todo o direito de ser consultada. E lá no PSL a gente pratica a democracia. Tem um fato curioso, que eu invoco até o testemunho dele se eu um dia vier a ser entrevistado por ti. Naquele episódio, aquela chegada louca no PSL na eleição passada, que nos obrigou a apoiar o Minoro, e deu no que deu, há uma semana antes eu tinha conversado com o Minoro e com a esposa dele, longamente na minha sala. Eu fui lá pleitear uma aliança, eu falei, Minoro, eu não vou falar pelo partido agora.
eu quero que você sente, a gente se reúne com o executivo do partido. Dependendo de como a conversa fluir, a gente desce para a militância, para os candidatos a vereador e depois para o restante da militância. Eu tinha aberto um canal, já com o Minoro, que poderia ter fluído ou não, né? Mas esse canal que foi aberto, imediatamente foi obstruído por uma força que veio de cima para baixo. Ainda bem que a nossa direção nacional do partido, eu agradeço demais ao nosso presidente Luciano Bivar, ao doutor Rueda, que é o primeiro vice-presidente, ao deputado Júnior Bozella, que é o segundo vice-presidente, eles são muito seguros, muito comedidos, e eles não vão assim, por mais encantadora que a promessa seja, eles não vão com muita sede ao pote. Eles vêm de forma gradual e procuram nos ouvir. E isso tem evitado que o partido seja sido cooptado e nivelado a ciclo de aluguel. Nós temos 2 minutos para encerrar o programa e eu tenho 2 perguntas a fazer. Primeiro, como é que fica a situação do vice-governador Wesley Rocha? Está nas mãos dele. Continua. Se ele quiser caminhar conosco, sem problema. Nenhum problema, entendeu? Esse movimento dele para tentar pegar o partido é um movimento de certa forma legítimo, porque ele quer ter o partido sob a órbita dele, uma pena que ele faça do jeito errado. Ele continua como presidente municipal? Não, ele não é, ele nunca foi presidente. O presidente municipal era o Velasquez, né? Mas ele tinha carta branca para... Não, sim, na eleição da capital foi dado carta branca para ele fazer o que ele quisesse. Já não tem mais. Mas o diretório venceu no dia 31 de dezembro, essa nominata que eu nomeei a pedido dele, venceu no dia 31 de dezembro, o diretório municipal. E agora, como a eleição é estadual, o diretório municipal não tem nenhuma ascendência sobre ela. Agora é o diretório regional que toca a campanha. Tá. Qual é a meta do PSL? Eleger 2 deputados federais e 5 deputados estaduais. Nós trabalhamos dia e noite para isso. Essa é uma meta, digamos assim, execuível? Eu tenho plena convicção que sim. Nós temos 12 candidatos que têm muito voto, todos eles, os que estão na chapa hoje. Tá? E essa chapa, inclusive, poderá ser aprimorada. Se a gente chegar a uma legenda de 70 a 80 mil votos, nós fazemos 2 sim. Entendeu? E não é difícil. 2 federais e 5 estaduais. E 5 estaduais. Porque hoje, você sabe que a legenda é própria, o partido tem que fazer a sua legenda própria, né? A gente sabe que lá em Brasília, os deputados com mandatos estão tentando um golpe de aprovar o distritão, para eleger os mais votados. A última agora. Se isso passar, será a falência absoluta dos partidos políticos. A última agora. A direção do partido tem dito que, embora o PSL não tenha mais como membro o presidente Jair Bolsonaro, o PSL continua comprometido com a agenda liberal, com a agenda do presidente. É o nosso caminho natural. A pergunta é o seguinte, do ponto de vista político e eleitoralmente falando, também? O nosso caminho natural é apoiar a reeleição do nosso presidente Bolsonaro. Muito bem. Estamos com ele, inclusive tratei isso com o doutor Rueda e falei para ele, doutor Rueda, aqui no Acre, quem não é Bolsonaro é Lula. Tá? E ser Lula aqui no Acre é sentença de morte. Nós temos que estar com o nosso presidente Bolsonaro, apoiá-lo na reeleição dele. Bolsonaro tem sido extremamente generoso com o Acre. Esse sentimento aqui é maioria e no Brasil também, na nacional? Aqui no Acre ele é total. E na nacional? Na nacional também é majoritário. Beleza. Absolutamente Foi um majoritário. prazer recebê-lo aqui. Querendo acrescentar algo, ainda há espaço. Eu quero agradecer Muito a obrigado você. pela entrevista. Obrigado, eu que agradeço, Muniz. Quero desejar aos nossos irmãos acrianos um excelente fim de semana que se aproxima, tá? Que a gente continue firme nessa luta para libertar o Acre do atraso, desse viés esquerdista, que nós façamos do nosso Acre um estado grande e começando pela produção. O compromisso do PSL é com a propriedade, é com a família, é com a vida, é com a livre iniciativa e com o empreendedorismo. Legal. Queremos incentivar as pessoas a empreender e gerar emprego, porque é através da iniciativa privada, da geração de empregos, que a economia cresce, a vida de todo mundo melhora. Você vai achar por aí no final de semana? Vou a Chapuri na sexta-feira, para uma reunião da nomeação do partido lá, da executiva do partido lá. Sábado estarei em Brasileia, Passolândia, e com expectativa de ir em Assis Brasil no domingo. Então vamos fazer uma agenda no Alto Acre para fortalecer o partido. Não teremos fechada nesse domingo na Fazenda. Não, mas no próximo sábado estamos lá dentro. Você está convidado. Foi um prazer e parabéns pelo trabalho. Obrigado, meu amigo. Sucesso. Deus te abençoe. Muito bem. Depois do intervalo, eu volto para falar sobre teatro. Eu vou conversar com o Snipe Moura. Ele é professor de teatro e também cineasta. É isso? É? Ator. Tudo isso em 2 minutos. Até já.